Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Vida e Saúde. É muito bom estar aí com você e é muito bom ter a sua companhia. No programa de hoje a gente continua falando sobre genética, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre doenças genéticas na fase adulta. Teremos ainda uma conversa sobre reeducação postural, o quadro Vamos Fazer Horta, saúde espiritual e, como não pode faltar, no Vida e Saúde hoje tem receita. Você está notando que tem aqui, nós estamos fazendo o programa Vida e Saúde em um ambiente maravilhoso. Tem maritacas aqui por aqui, tem muitos pássaros, muita árvore, muito verde, muito céu. Tudo isso promove saúde, tudo isso promove cura. E você, tem um espacinho que você pode contemplar aí da sua janela, do seu quarto, talvez você esteja no hospital. É muito importante você dar uma olhadinha, pelo menos, como está o dia aí fora, para você entender o cuidado do Criador com a sua vida. E a gente faz o programa aqui da Clínica Adventista Vida Natural. Max, não sei se consegue mostrar aqui um pouquinho hoje. A clínica é um ambiente maravilhoso, cercado por muito verde, por profissionais de altíssima qualidade, preparados para atender diversos casos de saúde, de dependência, de depressão, de obesidade, enfim, são inúmeras as possibilidades. E se você quiser conhecer um pouquinho mais desse espaço, você pode acessar vidanatural.org.br e conhecer a Clínica Adventista Vida Natural. A gente está aqui em São Roque, pertinho da capital, pertinho de São Paulo, muito perto mesmo. Em alguns minutos você já consegue chegar aqui. E se você, de repente, não consegue vir até aqui, mas conhece um pouquinho mais da filosofia, do que nós acreditamos também, você pode acessar esse conteúdo aí no site e assim vai entender melhor um pouquinho sobre como nós acreditamos que é possível promover a prevenção e também a cura de muitas doenças do nosso mundo de hoje. Certo? Agora a gente vai falar um pouquinho com a doutora Tânia Vulcani. Ela esteve conosco durante toda essa semana falando sobre genética, assuntos muito bacanas, muito interessantes. Eu aprendi muito e se você tem interesse em aprender, você pode acessar o nosso blog a hora que quiser também. Agora é hora de papo sério com a doutora Tânia, tudo bem? Muito bom. Bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Que pena que a semana está acabando pra gente. Quero te dizer que eu aprendi muito, viu, essa semana. Relembrei as minhas aulas de biologia e essa profissão é uma profissão maravilhosa, porque realmente pode transformar a vida, a visão das pessoas, as esperanças. E parabéns, continue transformando o mundo assim, viu, doutora? Obrigada. Vamos falar um pouquinho hoje sobre doenças genéticas da fase adulta, acho que é bem a sua área. Hoje você está trabalhando muito com a prevenção de câncer, ou com doenças relacionadas ao câncer, não é? E queria saber o seguinte, quais são as possibilidades de uma pessoa herdar? A gente se fala muito, né? Meu avô tinha, meu pai teve, meu tio teve, eu também vou ter. Quais são as possibilidades da gente herdar uma doença ou um problema dos nossos antepassados? É assim, o câncer, a gente tem que deixar bem claro aqui que somente de 5 a 10% dos casos, de todos os cânceres, são hereditários. Então, 90% deles a gente chama de esporádicos, né? São de origem esporádicas, né? A gente sabe que o câncer é uma doença do envelhecimento, por hábitos de vida do paciente, só que 5 a 10% deles são hereditários, tem uma herança genética aí. Então, o que acontece? Às vezes tem uma família em que tem alguns pacientes que ou teve câncer muito jovem, como eu disse, câncer é uma doença do envelhecimento. Então, quando tem alguém na família com câncer jovem abaixo dos 50 anos, já pode ser um alerta, que pode ter algum gene... É um fatorzinho de risco já. Exatamente. Pode ter algum defeito em algum gene importante que pode estar levando essa pessoa a desenvolver o câncer cedo, né? Quando tem uma família com vários membros com o mesmo tipo de câncer. Um mesmo indivíduo que apareceu um câncer, logo depois apareceu um outro tipo de câncer. Por exemplo, uma mulher que desenvolveu câncer de mama, e daí anos depois veio com câncer de ovário, também é um outro alerta, né? Então, tudo isso leva o médico a desconfiar que possa se tratar de uma família que tenha um gene defeituoso, que esteja passando de pai para filho, né? E essa probabilidade você só vai conseguir definir depois que você fizer o teste genético e der positivo para determinado gene. Tá.
E ele é muito específico, então você vai procurar, na verdade, um câncer, estamos falando aqui do câncer, mas um câncer em determinada região, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, ou não, você consegue ver a predisposição geral? Se a família tem vários casos vamos falar do câncer de mama, que é o mais fácil. Ok, né, um que todo exemplo. mundo, exato. O câncer de, por exemplo, você tem na família vários casos de câncer de mama, câncer de ovário, que também estão relacionados, né? Nós fazemos análise genética para identificar, fazer um rastreamento naqueles genes que estão associados ao desenvolvimento de câncer de mama e ovário. Tá? Obviamente, se tem uma família com um histórico de câncer de colo retal, a gente vai fazer uma análise para genes associados com câncer coloretal e assim por diante. Então, de acordo com o histórico familiar. A gente vai focar a análise. Como é que acontece como é que são feitos os exames, a identificação? A análise é feita a partir de amostra de sangue ou saliva, né, onde são extraídos o DNA. E a partir desse DNA a gente faz uma análise, faz uma análise de todos os genes associados com aquele determinado tipo de câncer que está cometendo a família. Aí, identificando esse gene, a gente consegue ver o risco e a probabilidade desse indivíduo desenvolver a doença. Então, existe uma probabilidade que é medida, ela é mensurada em porcentagem, por exemplo? Exato, em porcentagem. Por exemplo, um caso recente que é o da Angelina Jolie, ela tinha uma mutação no gene BRCA1 que levou ela a um risco aumentado de 80% desenvolver o câncer de mama e de 40% desenvolver o câncer de ovário. Então ela tinha altíssimas chances. Tinha. E quando uma pessoa tem uma predisposição hereditária, e aí você aumenta, porque você falou que a média da população geral é de 5 a 10% de probabilidade de câncer genético, por herança familiar. Exato. Quando você faz de um indivíduo e você tem essa porcentagem aumentada, como no caso da atriz Angelina Jolie, você fica muito mais vulnerável. O estilo de vida, ele pode influenciar nesse caso ou não? Sim, pode, porque ela já tem uma predisposição genética ao desenvolvimento de câncer. Se ela for uma pessoa que fuma, né, esse risco vai aumentar ainda mais. Uma pessoa né? que não faz atividade física, dorme pouco. Exatamente, ela vai aumentar essa chance. Quais pessoas normalmente precisam desse teste? Qualquer um pode fazer, porque a gente vive numa sociedade que tem muito medo. Então, às vezes você até tem alguns casos na família, mas no seu caso não haveria necessidade de procurar um especialista. Mas a pessoa fica com tanto medo, vive angustiada, vive pensando naquilo, que ela realmente, isso vai afetar o estilo de vida dela e ela pode realmente desenvolver uma doença antes da hora. Então, não é assim, como o câncer, a maior parte dele é esporádico, como eu disse, né? Não é todo mundo que tem caso de câncer na família que tem indicação para fazer o teste, que tem um câncer hereditário, né? Então, a primeira conduta desse paciente não é... Porque, assim, primeiro, não se faz análise genética sem ter o pedido médico. Okay. Então, todo paciente que está desconfiado, tem caso de câncer na família e gostaria de se testar geneticamente para ver se tem realmente algum gene defeituoso, ele teria que procurar um médico e esse médico vai avaliar o histórico familiar e vai checar se realmente é um indivíduo com indicação para fazer o teste. Agora, se esse paciente não tiver qualquer indicação, não tem motivo para fazer, né? A não ser que ele queira realmente que seja uma exigência, mas aí cabe ao médico definir. Tá. Mas e existe algum medicamento, alguma coisa que ela possa fazer também com relação a essa possibilidade? Sim. Então, com o teste positivo, existem algumas escolhas que o paciente pode fazer em conjunto com o médico. Então, hoje existem alguns tipos de tratamento que você toma algumas medicações para reduzir esse risco. Tá? E, obviamente, tem a opção aí de fazer a cirurgia, que a gente chama de uma cirurgia profilática, né? Que seria a remoção, no caso da Angelina Jolie, seria a remoção das mamas e dos ovários para diminuir, reduzir o risco dela desenvolver qualquer um dos tipos de câncer. Obviamente que qualquer opção vai haver uma perda, então realmente essa decisão precisa ser tomada em conjunto com o médico, tem que ser muito discutida com a família, porque vai envolver todo mundo. Qualquer uma das escolhas vai impactar
no modo de vida dela, né? Mesmo a cirurgia. E eu imagino que os remédios também, os medicamentos, eles sejam ótimos, mas que eles tenham os dois lados da moeda. Efeito colateral e outras coisinhas mais. Sim, hoje o medicamento que tem disponível para reduzir esse risco, como qualquer medicamento, né? Tem os efeitos colaterais. Aí basta o paciente, junto com o médico, ver o custo-benefício real de se tomar esse tipo de medicamento ou tomar qualquer escolha, né? Conduta médica nesse caso. Não dá para a gente ignorar esse dado que a doutora deu aqui, de que de 5 a 10% somente do câncer é de responsabilidade de herança genética. Os outros 85% estão na nossa mão. Exatamente. É importante ressaltar que o câncer é uma doença do envelhecimento e também de hábitos de vida do paciente. Então, se o paciente ele tem hábitos de vida saudáveis, né, come alimentos saudáveis, faz atividade física, não é uma pessoa que fuma, que bebe excessivamente. Então, tudo isso ajuda, né, a diminuir a chance dele desenvolver em alguma fase da vida essa doença. Tá certo, não tem escapatória, a gente precisa viver bem e precisa aprender a ter prazer também nas coisas boas, Sim. porque essa história de ter que se cuidar, de ter que fazer tudo certinho, se não for feito com prazer, acaba gerando até um estresse e isso não é bacana. Exatamente. Vai atrapalhar também a qualidade de vida. Doutora Tânia, obrigada de coração pela participação aqui no Vida e Saúde, viu? Eu que agradeço. Nós vamos para mais um intervalo, para o primeiro intervalo do programa. Na volta teremos aqui o quadro Vamos Fazer Horta, super gostoso e é daqui a pouquinho. Não sai daí não.